escolhe os seus profetas, no comecinho ali da palavra, primeiro tem um chamado, Deus encorajando. E olha o que Deus diz para Jeremias: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo do ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu separei e o designei profeta às nações. A Valéria está grávida, e antes que ela sonhasse estar grávida, Deus já sonhava o que teria na barriga dela. O Senhor é um Deus que conhece os nossos planos muito antes mesmo de nós pensarmos o que vamos fazer. E às vezes nós não entendemos o chamado de Deus. Cada um que está aqui nessa noite tem um chamado. Cada um que está aqui nessa noite tem uma promessa de Deus. E nós estamos vivendo, igreja, um momento que Deus está apto a nos abençoar. Hoje o pastor João estava falando ali, a hora que nós estávamos orando lá atrás, que nós estamos vivendo um momento que as pessoas estão com sede de Deus. E nós estamos vivendo um momento que Deus está com sede de nos abençoar. E esse Deus que nós estamos celebrando nessa noite, o Deus que te escolheu, Ele tem uma promessa na sua vida. E você não vai sair aqui dessa noite sem ela. Ele vai te entregar, creia nisso. Vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Ele nunca abrirá mão de você, igreja. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há tempo para olhar pra trás. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado. Eu tenho chamado, Senhor, e eu nunca desistirei dele, Pai. Aleluia. A igreja pode se sentar. Crianças, podem vir aqui na frente, nós vamos orar agora.
Todas as crianças que vão para o cultinho, a gente fala cultinho, mas é um culto, né? A gente fala cultinho porque eles são pequenininhos. Eles já foram? Já foram. Eu ia chamar a Duda para orar, né? Porque prometeram para ela que ela ia orar. Hoje aqui eu ia chamar a Duda para orar, mas eles já foram e os juniores podem ir também, tá bom? Então todos os juniores também têm o seu culto hoje. Não precisam correr, né, gente? A gente só fala isso por falar mesmo. Mas, irmãos, nós louvamos, nós cantamos, um momento tão agradável. Deus não vai abrir mão de você, não, de maneira nenhuma. E hoje eu estava lendo um texto que fala na história de Abraão. O Velho Testamento sempre me chama muita atenção. E para os que escreveram o Novo Testamento, o Velho Testamento também chamava muita atenção. E Paulo escreveu lá em Romanos. Ele disse assim: como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. De quem ele está falando? Ele está falando de Abraão. Paulo está falando de Abraão. E eu gosto muito de me lembrar de Abraão, porque Abraão foi chamado o pai da fé. Por que ele foi chamado pai da fé? Eu também tenho fé. Você também tem fé. A gente acha que tem. Mas por que Abraão é conhecido como o pai da fé? Gente, ele é o nosso pai aos olhos de Deus. Isso está lá em Romanos 4. Porque Abraão creu no Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Olha que magnífico isso. Abraão, contra toda a esperança, em esperança ele creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Ele creu contra todos os motivos. Ele não tinha motivo para ter esperança, mas ele creu, e ele teve um filho quando ele tinha 100 anos de idade. 100 anos de idade ele teve um filho porque ele creu. E ele também viu esse filho sair daquele monte vivo, porque ele creu, porque ele ia entregar aquele filho em sacrifício a Deus. E ele foi até o fim, até o ponto de pegar a faca, e Deus disse: pare, eu te conheço, eu sei a fé que você tem, meu filho. Por isso Abraão é chamado pai da fé. Meu querido irmão, minha querida irmã, você tem fé, você quer ter mais fé. Então esse é o momento agora de nós erguermos um clamor como igreja. E eu vou convidar a igreja agora para ficar de pé, solenemente diante de Deus. Nós vamos ficar em pé. E nós estamos diante de Deus nesse momento, meu irmão, diante de uma grande nuvem de testemunhas, como nós estudamos na EBD hoje de manhã. Quando um outro escritor do Novo Testamento escreve lá em Hebreus e diz que nós estamos diante de uma grande nuvem de testemunhas, meus irmãos, lembrem-se de todos aqueles que já se foram, de todos aqueles que já passaram por coisas incríveis, que estão contadas as histórias lá em Hebreus 11, na galeria da fé. E eles nem sabiam o que ia acontecer com eles, mas eles creram na promessa, tal qual Abraão creu. E nós precisamos hoje ter fé. Nós estamos vivendo num mundo difícil, num mundo complicado. Precisamos de fé. E precisamos nos colocar, o nosso ser, diante de Deus. Nós não podemos ser aqueles que só pedimos. Nós precisamos pedir sim, mas acima de tudo nós precisamos nos entregar primeiro diante de Deus, entregar a nossa vida, entregar aquilo que está atrapalhando a gente de louvar melhor a Deus, de servir melhor a Deus, de ser um crente melhor e uma luz melhor, um farol que brilha à noite, uma ponte sobre as águas, um alvo, uma flecha que acerta o alvo. O que eu estou fazendo aqui no mundo hoje? Deus espera essa entrega de nós. Então nesse momento agora,
Você tem alguma coisa para entregar? Você tem alguma coisa para pedir? Você tem alguma coisa para dizer a Deus? Você pode ficar onde você está. Se você quiser, você pode vir até a frente e nós vamos orar, porque Deus sabe o que está no teu coração. Quem tiver algum motivo agora que queira colocar aqui diante do altar e pedir a Deus para que olhe para isso, para que Deus ajude nisso, pode vir. Se alguém quiser ficar de joelhos, pode se ajoelhar. Esse é um momento livre, irmãos. Nós estamos na casa de Deus, nós estamos na casa do nosso Pai, e na casa do nosso Pai nós podemos ficar à vontade com Ele, porque nós temos Jesus que intercede por nós. Então, se você quiser, você pode vir e colocar o seu pedido, ou apenas abraça o seu irmão que está ao seu lado. E nós vamos orar agora. Vamos orar por todas as pessoas que estão precisando de paz, precisando de saúde, precisando de coisas que talvez nós nem saibamos o que é. Vamos orar por esses missionários que precisam de sustento, que precisam de auxílio, que precisam da graça de Deus para continuarem lutando naqueles campos tão perigosos. Senhor, tem misericórdia de nós. Eu vou orar, irmãos, se quiserem vir, se quiserem se abraçar, como os irmãos se sentirem à vontade. Esse é um momento nosso com Deus. Você pode fazer como você quiser. Senhor Deus, nesse momento, Pai, Tu conheces cada coração que está aqui, Senhor. Tu conheces o que vai dentro da alma de cada um, Paizinho. Paizinho querido, nesse momento nós queremos nos prostrar aos Teus pés, Senhor Deus. Nós queremos te suplicar, Pai. Te suplicar que Tu olhes para nós na Tua misericórdia, porque nós nada somos e nós nada temos para Te dar, Senhor Deus, a não ser nós mesmos, Pai. Paizinho, nós queremos Te agradecer em primeiro lugar, porque a gente pôde vir até aqui. O Senhor nos deu saúde para estarmos aqui. O Senhor nos deu condições, Senhor Deus, de virmos à Tua casa com liberdade para Te adorar. E nesse momento, Pai, nós queremos fazer uma entrega, Senhor Deus, da nossa vida. Nós queremos fazer uma entrega do nosso ser. Queremos Te pedir, Senhor Deus, que Tu esteja, Senhor Deus, realmente trabalhando dentro da nossa vida, Senhor Deus, moldando a nossa vida de acordo com a Tua vontade. Nós Te pedimos, Senhor Deus, que nós tenhamos mais fé, que a gente possa aprender, Senhor Deus, com os Teus servos do passado, aqueles servos que entregaram a vida inteira deles, sem hesitar, Senhor Deus. Eles se entregaram na pregação da Tua obra, eles morreram por Tua causa, e ainda hoje nós sabemos notícias de pessoas que estão morrendo, Senhor Deus, porque se entregaram a Ti, pessoas que estão dando a sua vida a Ti, Senhor Deus. Nós queremos Te pedir por todos eles, e queremos Te pedir por nós. Tenha misericórdia, abençoa esses Teus filhos que estão aqui agora, Senhor Deus, que estão clamando no seu interior por algo, Senhor, seja por saúde, seja por condições, seja por livramento, seja por libertação. Senhor Deus, Tu sabes, Tu conheces, Tu podes colocar a Tua mão ali, Senhor Deus, e fazer um milagre, Pai, porque Tu és um Deus de milagre. Tu és um Deus, Senhor Deus, que olhas para nós e Tu não abres mão de nós, Paizinho querido. Isso é o melhor que nós podemos ter, saber que Tu não abres mão de nós. Então, Senhor Deus, faz o que precisa ser feito com a nossa vida. Quebra a nossa vida da maneira como Te agrada, Senhor Deus, e usa-nos no Teu reino, usa-nos uns aos outros, uns para com os outros, que nós possamos ter, Senhor Deus, esse sentimento dentro de nós, esse sentimento de sermos irmãos, porque nós somos Teus filhos, Pai. Abençoa cada um, contempla o desejo do coração de cada um, que seja voltado para Ti, Senhor Deus. Em nome de Jesus eu Te peço. Amém, Senhor. Podem se assentar, irmãos. Deus não abre mão de você.
de maneira nenhuma, como nós cantamos. Deus não abre mão de você. Mas nós, irmãos, somos tão apegados a tantas coisas. E nós temos dificuldade. Temos essa dificuldade, sim. Eu tenho essa dificuldade de muitas vezes devolver aquilo que é de Deus. Então agora é o momento da gente entregar isso também na nossa vida. Esse é um momento especialíssimo. É um momento de adoração incrível, porque você pode fazer num gesto alguma coisa. Você pode fazer para abençoar o reino. Você faz parte do reino de Deus, então você pode abençoar o reino de Deus, sim. Então, por isso, esse é um momento tão solene e tão especial na igreja, porque a igreja existe, porque muitos irmãos estão cumprindo aquilo que a Bíblia fala, aquilo que Deus manda que a gente faça. E graças a Deus por esses irmãos que cumprem isso, graças a Deus pelos irmãos obedientes, e nós agradecemos mesmo, porque muitos irmãos estão obedecendo. Então esse é o momento da obediência, esse é o momento da entrega dos dízimos e das ofertas. Meu irmão, faz isso com amor no teu coração e você vai ver o que acontece. Então que Deus possa estar agora movendo a igreja. Isso é para os membros da igreja, a igreja que deve fazer isso. Então enquanto toca a música instrumental, os irmãos podem agora fazer as suas entregas dos dízimos e das ofertas, que vai para o Senhor, para o Senhor da obra. Amém. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Cada dia vou viver rompendo em fé. Amém, graças a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor. Eu estou muito feliz hoje. Eu gostei muito do momento de louvor. A gente percebe assim a ação de Deus no nosso meio. A gente percebe a unção de Deus neste ambiente, e isso é muito bom mesmo. Os nossos dois pastores, pastor Roosevelt e o pastor Vinícius, estão de férias, voltam na outra semana, saíram agora essa semana, vão tirar o pastor Roosevelt 2 semanas e o pastor Vinícius acho que 10 dias, mais ou menos. Nós agradecemos pela vida deles, e é interessante que nós que andamos juntos, percebemos o quanto eles trabalham, então eles merecem esse tempo de descanso. O pastor Roosevelt é um homem que levanta cedo e dorme tarde, que tem cuidado de muita gente. O pastor Vinícius também, um homem que tem entrado madrugadas adentro cuidando de jovens. Os jovens sabem muito bem disso. Então nós louvamos a Deus pela vida deles e pedimos que você ore pelos seus pastores. São pessoas que têm dedicado a sua vida diante de Deus com integridade e com a busca do Senhor. Irmãos, nesta noite nós vamos começar uma nova série de mensagens. Nós vamos ter 3 mensagens hoje e mais 2 domingos sobre este tema. É hora de falar, é hora de falar. Nós precisamos falar, nós temos uma mensagem, nós temos algo a dizer às pessoas. É hora de falar. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 2. Ezequiel, capítulo 2. Nós vamos ler os 10 versículos do capítulo 2 e o texto continua até o verso 3 do capítulo 3. São 13 versos. Ezequiel, capítulo 2 e também o capítulo 3. Há muito tempo eu queria estudar esse texto, e essa semana e na outra semana eu resolvi estudar esse texto. É fantástico, o chamado do profeta Ezequiel. Vamos lá então?
Ezequiel capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim, presta atenção, tá bom? Em alguns momentos eu vou ler algumas coisas aqui, mas presta atenção, é muito interessante esse texto. Ele me disse, filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e ouvi aquele que me falava. Ele disse, filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde, que se revoltou contra mim. Até hoje eles e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor, e quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras. Não tenha medo, ainda que o cerquem espinheiros e você viva entre escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora sejam uma nação rebelde. Você lhes falará as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas você, filho do homem, ouça o que lhe digo. Não seja rebelde como aquela nação, abra a boca e coma o que eu vou lhe dar. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim, nela estava o rolo de um livro, que ele desenrolou diante de mim, em ambos os lados do rolo estavam escritas palavras de lamento, pranto e ais. Capítulo 3, de 1 a 3 diz assim, e ele me disse, filho do homem, coma este rolo, depois vá falar à nação de Israel. Eu abri a boca e ele me deu o rolo para comer e acrescentou, filho do homem, coma este rolo que estou lhe dando e encha o seu estômago com ele. Então eu o comi e em minha boca era doce como o mel. Vamos orar? Senhor, que a tua palavra possa ser derramada sobre nós. Obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu aqui até agora. E isso é fruto da tua grandeza, da tua majestade, Senhor. Este culto é para ti. Nós queremos adorar ao Senhor com as nossas vidas e pedimos ao Senhor, Deus, fala aos nossos corações, simplesmente pelo poder do Espírito Santo. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. É hora de falar, este é o título da série, o título da mensagem desta noite. É hora de falar. O técnico Tite do Corinthians, há um tempo atrás, há poucos anos atrás, ele teve uma discussão com Luiz Felipe Scolari na beira do gramado. Você se lembra o que ele falou para o Filipão? Fala muito. Por quê? Eles estavam naquela questão do clássico entre Palmeiras e Corinthians e aquela discussão, aquela pegação que todos querem ganhar, o árbitro, quem vai ser aquele que vai apitar o jogo, quem vai controlar as coisas, aquela discussão, aquela competição, e ele não se aguenta na beira do campo e fala para o Filipão, fala muito. Você conhece pessoas que falam demais? Quem aqui conhece pessoas que falam demais? Levante a mão. Não é para olhar para a esposa nem para o marido, é só para amigos que nós conhecemos. É interessante também que às vezes, quando a gente quer tirar uma onda com alguém, ou quando a gente não quer dar muito atenção para alguma pessoa, a gente fala assim, fala com a minha mão. Você já falou isso? Tem uma expressão em inglês que chama-se talk to my hand, ou speak to my hand, fala com a minha mão. Nós falamos com alguém quando nós não queremos dar atenção para aquela pessoa, ou quando nós queremos tirar uma onda com alguma coisa que aconteceu. Fala com a minha mão. É interessante que nós também já brincamos de telefone sem fio. A gente fala uma coisa, as crianças brincavam disso antigamente, nós falamos uma coisa aqui, quando chega lá no final, é outra coisa totalmente diferente, porque vai passando de ouvido em ouvido, de boca em boca, e quando chega lá, é uma outra coisa que é dita. É interessante isso. Nós queremos falar, você tem alguma coisa a falar. Quando alguém quer conversar com outra pessoa, ela fala muito, ela derrama a sua vida, ela quer falar alguma coisa. Nós queremos falar. Inclusive, teve o Fórum Social Mundial em Porto Alegre agora, e uma mulher falou que hoje a sociedade não interage mais da forma como nós estamos. Você está vendo a nuca de alguém e você está vendo uma pessoa aqui à frente. Isso aqui é uma coisa antiga, você sabia disso? As pessoas aprendem em círculos. Você sabia disso?
as pessoas hoje aprendem em círculos, porque elas querem falar, elas querem debater, elas querem expor as suas ideias, elas querem ser ouvidas, elas querem derramar o seu coração diante de outras pessoas. Luiz Vives disse o seguinte: não há espelho que melhor reflita a imagem do homem que suas palavras. As palavras são espelho das pessoas. Alguém disse o seguinte: conhecemos um pássaro pelo seu canto e um homem pelas suas palavras. Foi Paulo Holdcraft que disse isso. Conhecemos um pássaro pelo seu canto e um homem pelas suas palavras. Mark Wine disse o seguinte: a diferença entre a palavra certa e a palavra quase certa é a diferença entre um relâmpago e um vagalume. A diferença entre a palavra certa e a palavra quase certa é a diferença entre um relâmpago e um vagalume. A palavra verdadeira ela é como um relâmpago, e a palavra quase certa, que não é certa, é como você comparar um pequeno vagalume, uma pequena luz, a um grande relâmpago. Essa é a diferença entre a palavra certa e a palavra quase certa. Este texto que nós lemos é um texto que tem como contexto o cativeiro babilônico. Você sabe disso, o povo de Israel foi levado ao cativeiro babilônico por quê? Por causa de teimosia, de distanciamento de Deus. Deus falava: gente, obedeçam a mim, eu quero abençoar vocês. Mas o povo, como nós, eu e você, nós somos teimosos, a gente quer se desviar a todo custo de Deus. E Deus falou: você quer? Então tá, eu vou tirar a minha mão de vocês. Deus tira a mão, o povo vai para o cativeiro babilônico. A história é imensa, são 70 anos lá. E no meio dessa história, Deus levanta profetas. Um deles, Ezequiel, este homem que nós lemos aqui agora. O nome Ezequiel significa Deus fortalece, ou fortalecido por Deus. Talvez Ezequiel escreveu suas profecias num campo de concentração próximo à Babilônia, para dar ânimo aos exilados judeus. Ele esteve um pouquinho antes do cativeiro avisando o povo não ouvia, e durante o cativeiro também um tempo, ele falou profecias de Deus para o povo de Israel, um povo que não queria ouvir a Deus. Você sabia que você não quer ouvir a Deus? Você sabia disso? Quem é que disse que você quer ouvir a Deus? O fato de você estar aqui nessa noite reunido aqui não significa que você quer ouvir a Deus. Você sabia disso? Que isso, João? Você não quer ouvir a Deus. Nós não queremos saber de Deus. Por quê? Porque nós queremos saber da gente mesmo. A gente é teimoso, a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. E Deus fala: você quer assim? Tudo bem, eu vou tirar a minha mão da sua vida e você vai ver o que vai se tornar a sua vida. É isso que Deus fala. E Deus usa os profetas para chamar o povo. E nessa noite você pode ser duas pessoas, entre aspas. Você pode ser como Ezequiel, ou você pode ser aquela nação rebelde de Israel. Mas esse texto fala sobre o chamado de Deus para Ezequiel, para falar as coisas de Deus às pessoas. Nós achamos que falar de Deus é só pronunciar palavras, não é só isso. Falar de Deus é vida, e falar de Deus não é falar para pessoas que querem ouvir a Deus, porque as pessoas não querem ouvir a Deus. Nós não vamos sair daqui e achar que as pessoas lá fora querem ouvir a Deus, elas querem uma esperança, mas quando elas se confrontam com a verdade, muitas vezes elas dizem: não, isso eu não quero, ou isso eu não acredito, e se afastam da verdade. Deus está nos chamando para falar sua verdade ao mundo. Deus está te chamando para falar a verdade dele ao mundo, para falar de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, precisamos nos levantar e estar cheios do Espírito de Deus. Olha o que o texto diz: ele me disse: filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e ouvi aquele que me falava. O profeta recebeu o impacto da visão, perdeu o controle e caiu no chão. A voz de Deus veio e lhe deu a ordem de levantar-se do chão. O Senhor o fortaleceu, deu direção e conforto. O poder divino passou a agir em Ezequiel, e Deus chama ele de filho do homem. O que isso significa? Enfatiza o caráter humano e mortal dele. Em seguida, o Espírito de Deus entrou no homem e o transformou, dando-lhe unção divina.
O poder celestial tomou conta do profeta, sua mente foi radicalmente mudada e elevada, sua mensagem tornou-se poderosa, o divino entrou no humano e fez a diferença entre fracasso e vitória. Nesse auditório aqui tem várias pessoas que gostariam de ser usadas por Deus, você sabia disso? E neste auditório tem pessoas que já foram usadas por Deus, e pessoas que querem ser usadas por Deus, mas às vezes elas não sabem por onde começar, ou às vezes a situação em que elas estão vivendo é difícil. Quando Deus fala com Ezequiel, uma visão do céu, ele cai no chão, ele não suporta aquilo, ele cai no chão. Deus olha para ele e diz assim: Ezequiel, fica em pé. A função de ficar em pé é de quem? De Deus ou de Ezequiel? É de Ezequiel. Ezequiel fica em pé. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus é derramado sobre o profeta Ezequiel. Ele fica cheio do Espírito Santo de Deus. Talvez você está aqui hoje e pense o seguinte: João, eu estou caído, cara. Eu estou caído. Eu tenho me sentido caído no pecado. Eu tenho me sentido pesado. Eu não consigo me levantar. Eu quero dizer para você, talvez você pense assim: João, tudo menos eu, Deus me usar? Não. Outra pessoa? Eu quero dizer não. Deus, ele pode usar você. Você diz assim: não, João, eu não. Deus pode usar você. Você que está caído, Deus diz: você tem que se levantar, porque se você se levantar, o Espírito Santo de Deus vai ser derramado sobre você. Você vai ficar cheio de Deus, cheio da presença de Deus, e Deus vai abençoar você. O profeta Isaías diz o seguinte, lá em Isaías 61, levante-se, refulja, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Deus fala para nós, levante-se, porque você não tem luz própria, mas eu tenho luz para derramar sobre você. E se você levantar, eu vou derramar o meu Espírito Santo sobre a sua vida. Isaías 61, diz o seguinte, o próprio Isaías dizendo: o Espírito do soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Irmãos, nós temos o Espírito de Deus. Você que crê em Jesus, você tem o Espírito de Deus, e Deus fala para você: levante-se, porque eu vou derramar o meu Espírito Santo sobre você. Talvez você diz assim: eu não acredito nisso. Mas Ezequiel estava caído, e Deus fala: Ezequiel, levante-se, e ele fica em pé, e Deus derrama o seu Espírito Santo sobre Ezequiel, e ele fica cheio da presença e da glória de Jesus Cristo. Faça a sua parte, fique em pé, levante-se. Deus vai fazer a parte dele, te encher com a presença do Espírito Santo, porque Deus quer te usar. Deus quer usar você. Deus quer usar você. A sua vida vai ter graça, não é quando você conquistar alguma coisa. Eu conquistei, eu consegui, não é isso. A sua vida vai ter sentido quando você for usado por Deus para levar a mensagem dele às pessoas. Segundo lugar, precisamos saber com quem vamos falar. Parece acepção de pessoas isso, né? Vamos falar só com algum tipo de pessoa? Não, não tem nada a ver com isso. Olha o que o texto diz, versos 3 e 4. Ele disse: filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje eles e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor. Deus chama Ezequiel, mas ele fala: Ezequiel, você vai falar para um povo rebelde, para um povo que não quer me conhecer. Sabe o que isso significa? O povo se especializou em rebeldia, idolatria, adultério e apostasia. Um povo de coração duro e duro de rosto. Haviam quebrado vergonhosamente a lei. Nenhuma mensagem de profeta impressionou aqueles rebeldes. Nenhuma ameaça, nem mesmo a da devastação do exército babilônico, causou a mínima impressão na mente dos apóstatas. Assim, o rosto do profeta também tinha de endurecer, para que pudesse enfrentar as pessoas. Para vencer os obstinados, o profeta precisava ser obstinado na causa do bem.
Deus está chamando você para falar com pessoas rebeldes. Você sabia disso? Deus não está nos chamando para falar com pessoas doces. Deus nos chama para falar com pessoas rebeldes. E você sabe como o mundo anda rebelde. O mundo está rebelde. E Deus nos chama para falar a sua verdade a esse mundo. Nós temos uma mensagem. Jesus disse para os discípulos, Mateus 10:16, eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Nós temos uma missão de pregar um evangelho para pessoas que não querem ouvir o evangelho. Sabe por quê? Olha o que Paulo diz para Timóteo, 2 Timóteo 4, 2-5 diz assim, Timóteo, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Nós vamos falar para um mundo que não quer ouvir a verdade. O mundo não quer ouvir a verdade. O mundo sente coceira nos ouvidos. Eles querem escutar coisas agradáveis aos seus ouvidos. E Deus fala para nós, pregue a verdade, pregue a palavra por onde você passar, aonde você estiver, nos seus relacionamentos, no seu campo de influência. Tenha consciência da dificuldade e dureza desta missão. Saiba que você vai falar de Jesus para pessoas rebeldes, revoltadas e obstinadas. Nós temos essa missão, gente, de falar de Jesus para pessoas rebeldes e obstinadas. Não é uma tarefa simples, é uma realidade. É muito fácil nós chegarmos num domingo à noite e falarmos, vamos ganhar essa cidade para Jesus. Só que amanhã você chega no trabalho e já dá uma confusão lá. Alguém faz alguma coisa, acontece uma situação, não é fácil. E Deus fala para Ezequiel, Ezequiel, você vai andar no meio de pessoas rebeldes, revoltadas e obstinadas. Que coisa interessante. Nós precisamos saber disso. Terceiro lugar, precisamos de coragem. Precisamos de coragem. Olha o que diz o texto do verso 5 ao 7. E quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras. Não tenha medo, ainda que os cerquem espinheiros e você viva entre escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora sejam uma nação rebelde. Você lhes falará as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Nação rebelde, o que isso significa? Casa rebelde, casa de rebelião. Independentemente de aqueles rebeldes e apóstatas se arrependerem ou não, todos ficariam conscientes de que um grande homem de Deus havia andado no meio deles. Eles não teriam nenhuma desculpa, porque a luz era tão brilhante quanto poderosa. Mas o povo, cego por sua idolatria, adultério, apostasia, não podia ver a luz dos céus. As profecias de Ezequiel previram um ataque babilônico, o cativeiro que se seguiria e as condições entre os cativos. Dando instruções e exortações durante o cativeiro, o profeta cumpriu sua missão. A profecia enfrentaria o povo bravo e violento, totalmente sem consciência, como sarças, espinhos e escorpiões. O Espírito, naquele dia, o defenderia, ou ele não duraria até o pôr do sol. A tentativa de corrigir a apostasia de Judá já seria o seu sucesso. O seu sucesso. Deus fala para Ezequiel, Ezequiel, você vai falar para uma nação rebelde. Eles são como o quê? Eles são como espinheiros, como escorpiões. Espinhos machucam, escorpiões picam. E ele fala o seguinte, você vai falar a minha palavra no meio disso. O apóstolo Paulo fala no Novo Testamento, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. As marcas de Cristo. E Ezequiel teria que passar pelos espinhos, não espinhos literalmente, mas pessoas como espinhos. Pessoas como espinhos. Pessoas como escorpiões que picariam ele.
Jesus fala em Lucas 10, 19: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Você tem o Espírito de Deus e Deus pode te usar para isso. O apóstolo Paulo, em Atos 18, 9 e 10, diz o seguinte: ele estava à noite dormindo. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Tenha coragem para se machucar pela causa de Deus. Você sabia disso? Pessoas que se levantam para fazer a obra de Deus são pessoas machucadas. Você pode ter certeza disso. Tenha coragem para ser rejeitado, caluniado, traído ou ridicularizado por pregar a palavra do Deus vivo, que é Jesus. Que é Jesus. Deus quer te usar para isso. Deus está te chamando para isso. Você não veio aqui para receber uma bênção. Você veio aqui para receber um comissionamento de Deus. Quarto lugar, precisamos obedecer a verdade. Olha o que o texto diz, de 8 a 10, capítulo 2. Mas você, filho do homem, ouça o que lhe digo: não seja rebelde como aquela nação, abra a boca e como que eu vou lhe dar. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim, nela estava o rolo de um livro, que ele desenrolou diante de mim. Em ambos os lados do rolo estavam escritas palavras de lamento, pranto e ais. Olha o que Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, você não pode ser como aquela nação rebelde. Você não pode ser rebelde. Quando Deus chama você, Ele diz para você: você não pode ser rebelde. Como é que Deus vai te usar se você é uma pessoa rebelde? Deus fala: Ezequiel, eu não vou usar você se você for como aquela nação. Mas faz o seguinte: pega o meu rolo. Ele pega o rolo, e o texto diz que no rolo estavam palavras duras. Você acha que naquele rolo estava escrito assim: Deus é maravilhoso? As pessoas vendem um Deus falso, que Deus ama todos. Lê a palavra para ver o que Deus fala. Naquele texto lá que Deus deu para Ezequiel, estavam palavras de lamento, pranto e ais. Eu vou explicar isso para você, presta atenção. O rolo que o profeta comeu continha palavras escritas na frente e no verso. Era uma tira de papiro ou pergaminho enrolada em um bastão de forma cilíndrica. Aquilo tornou-se um documento divinamente legal, uma acusação formal contra o povo reprovado. E também autenticou o ofício do profeta. Ezequiel recebeu a ordem de comer o rolo e obedeceu a palavra de Deus, em contraste com o povo rebelde. Comeu e assimilou o documento. Tendo feito isso, estava preparado para entregar a mensagem que passou a fazer parte do seu próprio ser. A mão de Deus ou anjo colocou o rolo na boca do profeta, porque a boca seria um instrumento para entregar os oráculos de Deus. O material estava cheio de lamentações, gritos e dor de trevas. Ficou claro: a Babilônia iria massacrar Judá e muitos ficariam cativos lá. Se Deus desse uma mensagem para você, você acha que Deus escreveria o quê? Eu te amo? Deus faria para você, te faria um elogio? A Bíblia diz que o rolo que estava na mão de Ezequiel tinha prantos, ais, palavras duríssimas. Nós achamos que o Evangelho é um oba-oba, que Deus aceita todo mundo porque Ele é amor. Enfim, leia a palavra de Deus para você ver. E nós pensamos o seguinte: se eu fosse um discípulo de Jesus, eu entenderia as palavras dele, eu andaria com ele, aí seria outra coisa, porque eu ia ver ele fisicamente, será? Olha só as palavras de Jesus. João 6, a partir do verso 60, diz assim: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é esta palavra, quem pode suportá-la? Os discípulos de Jesus falando para ele: essa palavra é dura, Senhor, quem é que vai suportar isso? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? O espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos?
Tu tens as palavras de vida eterna. Nós achamos que as palavras de Jesus é só doçura, é só coisa bacana, é só coisa boa. E Jesus vem com palavras duras, assim como Deus, através de Ezequiel, iria com palavras duras para aquele povo que estava no cativeiro babilônico. Deus falando para aquele povo, e o povo não entendia. Aquele povo escutava e não entendia o que Deus está falando com eles. Nós precisamos de coragem, nós precisamos obedecer à verdade. Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, não seja rebelde. E Ezequiel, você vai ter que falar coisas duras. Mas Senhor, coisas duras, Ezequiel, não vai ter que suco, é só coisa dura. O que a gente faz diante disso? Não seja rebelde com Deus. Você quer ser usado por Deus? Eu sei que você quer ser usado por Deus. Agora Deus não pode ir contra a sua palavra. Você não pode se rebelar contra Deus. E outra coisa, pare de selecionar a palavra de Deus. Fale a verdade nua e crua. Nós queremos selecionar a palavra de Deus como uma caixinha de promessas. A gente só quer elogios para nós. Nós queremos ser o centro do universo. E Deus diz: vocês são miseráveis, vocês são pecadores. Eu falo com vocês e vocês não entendem. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, a verdade de Deus para as nossas vidas. E Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, você vai falar coisas duras. Sabe por quê? Porque esse povo vai ficar aqui 70 anos. E eu avisei esse povo, eles vão remar, pessoas vão morrer aqui durante esses 70 anos. Eu quero tirar esse povo de lá, mas eles não me escutam. Nós precisamos obedecer à verdade. Quinto e último lugar, precisamos comer o livro de Deus. Nós precisamos comer o livro de Deus. E ele me disse, capítulo 3, 1, 2 e 3, ele me disse: filho do homem, coma este rolo, depois vá falar à nação de Israel. Eu abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer. E acrescentou: filho do homem, coma este rolo que estou lhe dando e encha o seu estômago com ele. Então eu o comi e em minha boca era doce como o mel. O rolo comido encheu a boca, o estômago e os intestinos do homem, tomando conta dele. Assim ele ficou cheio da mensagem e preparado para entregá-la. Na boca, o rolo tinha o sabor de mel muito doce, a substância mais doce conhecida pelos povos antigos. Mas a mensagem a ser entregue se revelaria amarga para o povo. Ezequiel recebe ele estava numa visão, Deus derrama um rolo sobre a boca dele, e ele come aquele rolo, e o texto diz que na sua boca tinha o sabor de mel. Você já viu aqueles jogadores que faz 3 músicas no Fantástico? Que música que ele pede? Sabor de mel. Vocês já viram isso? Acontece isso bastante. Eles gostam dessa música. Os evangélicos, jogadores evangélicos. Deus quer que você coma o livro de Deus. Coma, você precisa comer a Bíblia. Você precisa comer a palavra de Deus, porque quem come a palavra de Deus tem o que falar para os outros. Você tem que estar preparado para falar essa mensagem aos outros. Você não precisa ficar perguntando para as pessoas que resposta eu dou. Você tem que dar as respostas, porque você tem a palavra de Deus disponível para você. Imagina se numa igreja todas as pessoas comessem a Bíblia, devorassem a Bíblia como nós falamos. Nós teríamos palavras para falar para as pessoas, nós teríamos a verdade para falar para as pessoas. O salmista no Salmo 119, 103 diz assim: como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. Como são doces as tuas palavras. Ele tinha vontade de comer a palavra de Deus como alguém que come um doce. Você já pensou se você buscasse a palavra de Deus como você busca o doce na geladeira? Você seria um teólogo. Essa é uma realidade. Apocalipse 10, 9 e 10, um homem recebe uma visão de Deus. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo senti que o meu estômago ficou amargo. João, lá em Apocalipse, ele come
o livro que o anjo deu para ele. No seu estômago, aquele livro se tornou amargo, mas na sua boca se tornou doce como o mel. As verdades de Deus são amargas. Você acha que as verdades de Deus são doces? Elas são amargas. Eu vou explicar isso para você. Elas são amargas porque ela nos confronta. Ela fala a realidade das nossas vidas. Ela tira a gente do centro e coloca Cristo no centro. E isso é amargo para nós. É amargo. Porque nós não queremos isso. Nós queremos a nossa vida no centro e Jesus nos ajudando. Isso é mentira. Isso é falsidade. A nossa vida tem que sair de cena para que Jesus Cristo seja glorificado. Isso é amargo para nós. Isso é amargo para nós. É amargo. Devore a palavra de Deus. Enche a sua vida de Deus, a sua mente, o seu coração, os seus olhos, ouvidos e boca. Enche a sua vida de Deus. Enche a sua vida de Deus. Um amigo postou no Face essa semana que correu 12 quilômetros escutando louvores. Escutando louvores. Tem um treinador chamado Jorge Sampaoli, que é o treinador da seleção do Chile. Ele gosta muito de um outro treinador chamado El Loco Bielsa. Esse cara, ele corre na rua e ele escuta as palestras do El Loco Bielsa, porque ele gosta muito dele. Ele tem ele como um mentor. Imagina se você escutasse Deus, louvores, palavras, enfim, e orasse a Deus. Você seria cheio de Deus, você comeria o livro de Deus e você teria o que falar para os teus amigos, para os teus colegas. Eu quero dizer uma coisa para você: nós precisamos parar de ser um povo que é como uma sanguessuga, que só quer bênção, que quer receber, que quer tudo, que está apenas na plateia. Deus está chamando você para se levantar e ser um profeta de Deus. Profeta não é subir num palco, você sabia disso? Profeta não é subir num palco e falar para um povo. Profeta é você falar para o seu vizinho. Profeta é você falar para o seu colega da faculdade. Profeta é você falar para o seu colega de aula. Profeta é você falar para o seu colega de emprego. Isso é ser profeta. Isso é ser profeta. Deus quer te usar como um profeta dele. Mas aí você fala assim: João, é muito sem graça isso, cara, tem tanta coisa legal. Eu quero dizer para você, enquanto você não cumprir o chamado que Deus tem para você, de falar da sua mensagem às pessoas, a sua vida vai ser uma vida de altos e baixos, chata. Por que os grandes homens da Bíblia, eles sofriam, mas eles eram homens felizes? Sabe por quê? Porque eles tinham uma mensagem, eles tinham algo a falar para as pessoas, a maior mensagem do mundo. E que mensagem é essa? Pode passar. É hora de falar, pode passar o título. Que mensagem é essa? A mensagem da cruz. A mensagem da cruz. Você sabia que Jesus não foi para a cruz porque ele é um cara gente fina? Tem pessoas que acham que Jesus foi para a cruz porque ele é um cara legal, ele é um cara gente fina, ele decidiu ir na cruz. E você sabia que o fato de Jesus ter ido na cruz não foi só por amor? Jesus foi na cruz porque eu e você, nós somos podres. Podres. Foi por isso que ele foi para a cruz. Nós somos podres, foi por isso. Porque se nós não fôssemos podres, ele não tinha subido na cruz. Então ele não é um cara gente fina. A Bíblia diz que Deus quis moer Jesus. Por que moer? Pelos nossos pecados. É como você jogar uma pessoa no moedor de carne e sair do outro lado ali. Deus quis moer Jesus, não é porque ele é um cara legal, não é porque Deus é só amor, mas porque eu e você somos miseráveis pecadores, estamos indo para o inferno sem Jesus. Mas nós temos uma mensagem como Ezequiel tinha, a mensagem da cruz. E que mensagem é essa? A cruz está vazia. Jesus Cristo venceu a cruz e a morte. Ele venceu o pecado e a morte. E Ele abriu a eternidade para os homens. Essa é a mensagem que nós temos para pregar. É só isso, gente. Não complica muito, é só isso. Nós não merecemos, porque a gente é bacana ou faz alguma coisa. Nós somos miseráveis. Nós não temos aonde nos encontrar. Mas na cruz, que está vazia, nós encontramos a vida, porque Ele venceu o pecado e a morte. A maior mensagem que você pode dizer para o seu amigo, não é o resultado do jogo, não é dizer que você comprou um carrão e está na porta, não é dizer que você foi para várias praias do mundo. A maior mensagem que você tem para falar para as pessoas, é que Jesus Cristo está vivo, Ele está vivo, meu. E é isso, é a nossa mensagem. É isso que nós precisamos falar para as pessoas. Jennifer James diz o seguinte: a verdade dói, depois liberta. Miguel de Cervantes diz o seguinte: a verdade alivia mais do que machuca.
e estará sempre acima de qualquer falsidade, como o óleo sobre a água. Arthur Schopenhauer disse o seguinte: toda verdade passa por 3 etapas. Primeiro, ela é ridicularizada. Depois, é violentamente antagonizada. Por último, é aceita universalmente como auto-evidente. Assim foi com a mensagem de Deus. Existe um provérbio indiano que diz o seguinte: quando falares, cuida para que as tuas palavras sejam melhores do que o silêncio. Nós temos uma palavra que é melhor do que o silêncio. A mensagem da cruz é melhor do que o silêncio, essa palavra. C.S. Lewis disse o seguinte: eu creio no cristianismo, assim como creio que o sol se levantou, não porque eu o vejo, mas porque por ele vejo todas as demais coisas. Assim é a verdade. Nós temos uma mensagem, você tem uma mensagem. Você é uma pessoa poderosa, não porque você tem poder, mas que o Espírito Santo de Deus habita em você. Ele quer usar você, não para você mesmo, mas para que essa mensagem chegue a outras pessoas. Imagina, se a gente espalhasse essa mensagem com amor, se a gente tivesse o desejo de espalhar a mensagem de Cristo como a gente tem de cumprir as metas da empresa. Imagina se a gente falasse da mensagem da cruz com tanta vontade como a gente quer falar do próximo carro que a gente quer comprar. Imagina que se a gente falasse da mensagem da cruz como se, com aquele mesmo desejo de comprar a próxima casa, ou do nosso time que nós tanto amamos, como seria o mundo? Seria outro. Nós temos uma mensagem, você tem uma mensagem, a mensagem mais extraordinária do universo. Jesus veio para ligar o homem pecador ao Deus santo, ao homem miserável ao Deus poderoso e maravilhoso. Nós temos uma mensagem. Você vai sair daqui hoje, não vou fazer apelo, você não precisa vir aqui, mas você tem um desafio. Deus quer usar você. João, eu não, João, aqui da igreja eu sou mais abarreta. Não, Deus quer te usar. Deus quer te usar, meu. Deus quer te usar. Deus pega pessoas desacreditadas e usa elas. Eu conheci desde pequeno pessoas na igreja onde eu fui membro, meninos que todo mundo dizia: esse aí não, todo mundo menos esse é muito bagunceiro. Hoje são homens de Deus. Talvez você está aqui hoje e pensa assim: João, eu já fui usado por Deus no passado, Deus já me usou. Eu quero dizer, Deus está te chamando de novo. Não é para você cuidar da sua vida, mas cuidar da obra de Deus. Deus quer te usar. A gente pensa que Deus só quer usar pastores e missionários. Isso é a maior mentira que existe no mundo. Deus usa pessoas comuns. Aonde ela está num balcão, Deus usa aquela pessoa no balcão. Ela está numa mecânica, Deus usa ali. Ela está dando aula numa faculdade, Deus usa aquela pessoa ali. Ela está trabalhando com vendas, Deus usa aquela pessoa ali. É isso que Deus quer usar, pessoas comuns, como eu e você. Deus quer usar você. Nós temos uma mensagem. Se a gente ficar saindo desse foco, a gente vai se perder, gente. Nós vamos nos perder. E Deus fala: eu quero te levantar, e eu tenho um chamado para a sua vida. Eu quero te encher com o Espírito Santo. Sabe que não tenho muito tempo, não conheço tanta gente, mas eu conheço algumas pessoas que há muito tempo Deus usou elas. Pessoas que Deus usava, pessoas que Deus abençoava e levava a sua palavra a outros. Mas com o passar do tempo, essas pessoas foram se deixando levar pelos afazeres do mundo, se esqueceram de Deus. E hoje vivem de passado, lembram do passado. Eu quero dizer para você, Deus está dizendo: levante-se e eu vou encher você com o meu Espírito Santo. Eu vou encher você com o meu Espírito Santo. O nosso desafio é sair daqui e falar de Jesus às pessoas. Eu tenho falado muito com a minha esposa, eu tenho sentido um desejo de falar de Cristo para os meus vizinhos. Tenho alguns que eu já conheço, já conversei. Eu tenho um desejo, Deus está me tocando muito com relação aos meus vizinhos. Fala de Jesus para eles. Fala de Jesus para eles. Deus quer te usar onde você está, não importa onde. Não importa onde. Vamos ficar em pé e nós vamos terminar este culto. Algumas pessoas dizem que o culto é quando termina o primeiro tempo. Sabe quando termina o primeiro tempo de um jogo?
o jogador vem, ele está cansado, termina ali o primeiro tempo, ele recebe instruções e ele vai para o segundo tempo. Nós temos uma missão. Você amanhã não vai sair para ganhar dinheiro, para cumprir meta. Você vai sair amanhã para ganhar almas, para falar de Jesus. Não vai ser fácil, não é trazer a pessoa na igreja, não se preocupa com isso. É falar, é semear a palavra. Você vai andar entre serpentes, escorpiões, entre espinhos, mas Deus vai usar você. Você tem uma mensagem. Você usa o seu trabalho apenas como meio para levar esse amor de Deus para as pessoas. Vamos louvar a Deus e depois vamos para as nossas casas com esta mensagem: eu vou falar de Jesus para as pessoas. Vamos novamente entender esse chamado de Deus sobre as nossas vidas. Todos nós temos esse chamado do Senhor. Leve isso durante a semana. Entenda a palavra do Senhor. Ele te chamou, Ele quer te usar. Não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Ele nunca abrirá mão de você, igreja. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, que me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, Senhor, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo para olhar para trás. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado. Tenham todos uma semana abençoada na presença de Deus. Aleluia. Tenham todos uma boa noite, igreja.